também nos acompanhando nesta live ao vivo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre as vossas vidas, hoje e por toda a eternidade, amém? Que seja mais um dia onde nós estamos nos reunindo como igreja para adorar o nosso Deus, para glorificar o nosso Deus, para exaltar o nosso Deus, para bendizer o nosso Deus. Ele é merecedor de todo o nosso culto, de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. E toda vez que prestamos um culto neste lugar, é um culto ao Senhor. Nós não estamos aqui para prestar culto para pessoas, para animar plateia, mas estamos aqui para agradar o coração do Pai, para declarar a Ele o quanto nós o amamos, o quanto nós cremos e dependemos somente dEle. Mesmo em meio a tudo isso que temos vivido, mesmo em meio a tudo isso que o mundo tem vivido, nós temos nos céus um Deus. Nós temos nos céus um Deus que não perde o controle, um Deus que não se afasta de nós, um Deus que nos ama, um Deus que entregou o seu único Filho para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos transformados, para que nós fôssemos remidos pelo seu sangue. Você não está aqui por acaso. Alguém um dia entregou a vida por você. E por causa disso você está aqui, porque Jesus entregou a sua vida para que a sua igreja hoje estivesse na face da terra. E um dia diante de Pedro, ele olha para Pedro e diz assim: sobre esta pedra, sobre ele, Jesus, eu edificarei a minha igreja. É a primeira vez que se fala em igreja, Jesus dizendo que vai edificar uma igreja sobre ele. E ele diz que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua igreja. Por mais que muitas vezes os ataques do mal e o inferno possam estar dominando uma situação, um lugar, não prevalece sobre a igreja. A igreja é mais poderosa que todo o inferno junto, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E quando você está aqui reunido, você faz parte desta igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos aqueles que representam o reino de Deus na face da terra. Você é sacerdócio santo, nação eleita. Você é escolhido do Senhor. E é por isso que você está aqui para adorar a esse Deus. Senhor, nós estamos aqui nesta noite reunidos como igreja, como uma noiva, ó Pai, para adorar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para bendizer o Teu nome, para declarar que Tu és o nosso Rei, que Tu és o nosso Senhor, ó Pai, que não há pandemia na face da terra que vai nos parar, porque nós somos Teus filhos, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Rei, e não há outro além de Ti, Senhor. Oh, aleluia, Tu és o Rei eterno, o Deus Santo, o Imaculado, e nós viemos para Te adorar. Nós queremos Te adorar nesta noite de todas as formas, Senhor. Queremos Te adorar em meio aos louvores, queremos Te adorar, ó Pai, em meio à Tua palavra, queremos simplesmente Te adorar. Receba, Senhor, o nosso culto ao Senhor. Receba o nosso culto de louvor e adoração. Receba a nossa adoração em meio aos louvores. Receba o nosso clamor, receba a nossa oração. Ouve, ó Senhor, o nosso clamor e a nossa oração. Se inclina no Teu sublime trono, ó Senhor, para olhar para essa pequena parte do Seu corpo que aqui está. Espírito Santo, conduz esta reunião. Espírito Santo, coloca, ó Espírito Santo, o louvor nos nossos lábios. Espírito Santo, seja aquele que conduz tudo neste lugar. Seja livre, Espírito Santo. Seja livre em meio aos louvores. Seja livre em meio à palavra. Seja livre, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, conduz os nossos corações, conduz a nossa mente ao nosso Pai, conduz, Espírito Santo. Jesus maravilhoso, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Ah, Jesus, é através de Ti que nos achegamos ao Pai. Queremos estar agora nos Teus pés, Senhor. O lugar mais alto que nós queremos estar neste momento é nos Teus pés, Senhor, porque Tu está à destra do Pai, e
quando estamos nos teus pés, estamos próximos ao Pai. Espírito Santo nos leva em espírito e em verdade, que nós possamos prestar um culto racional em espírito e em verdade ao único e verdadeiro Deus, aquele que é, que era e que é de vir, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, e Yahvé, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor, o nosso Rei, o Criador dos céus e da terra, aquele que o universo não o contém. Aleluia. Deus, te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai, a beleza da sua santidade. Glória a Deus. Tu és o meu amado filho, e não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendeu. Desde o princípio. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendeu. Cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Desde o princípio. Desde o princípio era o verbo, aquele que vemos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado filho, e não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendeu. Cantando, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Mostra sua beleza, eu quero ver tua
face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face do meu Criador. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Aleluia, Ele é lindo. Santo é teu nome, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. O que é que os anjos veem? O que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazes cantar santo? O que é que os anjos veem que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazes cantar santo? O que é que os anjos veem que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que fazes cantar santo? Santo, Santo, Tu estás aqui. O que é que os anjos veem? Santo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a sua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a sua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Só quero ter você. Só quero ver você. Só quero ver você. Você pode declarar isso? Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem que nos fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que nos faz cantar santo? O que é que os anjos veem e o que fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que me fazes cantar santo? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou.
Jesus, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias. Aleluias. Eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez. Eis-nos aqui, Pai, prostrados outra vez em Tua presença. Aleluia, Senhor. Queremos entregar tudo nesta noite aos pés da cruz. Entregamos, Senhor, aos Teus pés. Aleluia. Trocamos o nosso fardo que é pesado pelo aquilo que o Senhor tem para nós, um fardo leve. Aleluia. Nesta noite nós possamos encontrar em Ti, nos prostrarmos diante do Senhor, Te adorando de todo o nosso coração. Aleluia. Nós ansiamos por Ti, Senhor. Ansiamos por Tua presença, ansiamos, nos rendemos aos Teus pés. Sabemos que é o lugar mais precioso, é estar nos Teus pés, Senhor. É estar diante de Ti, nos humilhando, Pai, prostrados outra vez diante dos Teus pés, Pai querido. Onde é o nosso socorro bem presente. Aleluias. Oh, eis-nos aqui, Senhor, meu Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Prostrado outra vez, pra tudo entregar, Entregue tudo para Ele. pra tudo entregar. Leva-me mais perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, Glória a Deus. anseio por Ti. Se renda a Ele. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, Se renda ao Senhor. eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais.
Nos rendemos a Ti, Senhor, porque nós queremos Te conhecer-te mais e mais, Senhor meu Deus. Nós estamos aqui rendidos, Senhor, diante da Tua presença. Queremos colocar, Senhor, nosso coração diante de Ti. Reconhecemos a Tua verdadeira soberania sobre nossas vidas, Pai. Por isso queremos Te conhecer mais e mais e mais e mais. Por isso estamos aqui rendidos aos Teus pés, Pai querido. Rendidos a Ti, Senhor meu Deus. Rendidos a Ti, Senhor. Nos rendemos, Pai, a Tua vontade, Senhor. Mesmo às vezes doendo em nós, nos rendemos a Ti, Senhor, porque sabemos que a Tua vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre nossas vidas, Senhor meu Deus. Rendemos a Ti, Senhor, glórias e honras, louvores. Damos graças a Ti, Senhor meu Deus. Oh, se renda, se renda. Se renda, se entregue aos pés do Senhor. Aleluia. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, a teus pés, Pai. Nós nos rendemos ao teu amor, Senhor. Nós queremos estar diante de Ti, Senhor Jesus. Nós queremos ver a Tua face, Pai. Queremos sentir a Tua presença, Pai. Sentir o Teu amor, sentir o Teu cuidado, Senhor Jesus. Sim, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para te sentir a Tua presença, te adorar, te louvar, dar honras e glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Nos rendemos, Pai, nos rendemos aos Teus pés, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso para o Senhor? Nos rendemos. Aqui é uma igreja rendida aos pés do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Santo, santo. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E
e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, aleluia. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele nos ama. Ele está aqui. Sintam a presença do Senhor. Ele nos ama. Ele nos ama de tal maneira. É tão inexplicável o seu amor. Oh, Senhor, nós te amamos, Pai. Nós queremos estar diante de Ti, Pai. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos o Teu amor, Senhor. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh,
até às vezes a gente falar que o Senhor te ama, mas Ele te ama de verdade mesmo. A gente não pode mensurar, imaginar o amor de Jesus. A gente imagina assim que esse amor dele foi feito na cruz do Calvário por mim e por você. O tamanho amor de Jesus que foi a morte dele, por amor a nós, a mim e a você. Por isso que Ele te ama, muito mais do que nós pensamos, imaginamos. O amor é tão intenso, é tão profundo, é um amor assim que não, é imensurável. O amor de Jesus sobre nossas vidas, sobre cada um de nós. Por isso nós dizemos que Ele nos ama, Ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito na cruz, para morrer por mim e por você. Que amor é esse? Não podemos comparar esse amor que Jesus fez na cruz. Deu sua vida, entregou a sua vida. Jesus, Ele não deu, Ele entregou, Ele quis entregar a sua vida para cumprir um propósito de nos amar primeiro. E por isso que Ele nos ama de tal maneira. Grande é esse amor de Jesus. Grande é esse amor de Jesus por mim e por você. Que nesta noite você se sinta amado do Senhor. Deixe o amor de Cristo inundar o seu coração. Deixe o amor de Jesus invadir o profundo do seu coração. Se sinta amado. Se sinta amado pelo Senhor. Ele nos ama. Ele nos ama. Esse amor possa estar todos os dias sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Te adoramos, Senhor. Glória a Deus. Eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar.
amor maior que o meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, viva estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Sim, Senhor, o seu nome é poderoso. Ah, Senhor, não há nome mais poderoso que o teu nos céus, na terra, embaixo dos céus e embaixo da terra, Senhor. É o teu nome, Senhor, que todo joelho se dobrará. É o teu nome que toda língua confessará, Senhor. É diante do teu nome que os demônios se prostram e se dobram, porque o teu nome é poderoso, porque o Senhor é o Rei, porque o Senhor é o Senhor, porque não há outro além de ti, Senhor. Só o Senhor é Deus. Oh, Jesus, obrigado por este momento maravilhoso, ó Pai, onde, ó Senhor, o Senhor nos dá a oportunidade, ó Senhor, de adorar o teu nome, de glorificar o teu nome, de bendizer o teu nome em meio aos louvores, onde o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, de clamar, de orar, de buscar a tua face nesta casa de oração. Queremos continuar, Senhor, te adorando. Queremos te adorar agora com uma semente, ó Pai. Queremos semear na tua casa, ó Pai. E eu quero orar com os irmãos, eu quero orar com aqueles que trouxeram a sua semente. E se porventura nesta noite você não tem uma semente, eu vou orar para que o Senhor te abençoe, para que nesta semana o Senhor providencie a semente na sua vida. Senhor, aqui está a tua igreja reunida, Senhor. Aqui estão os teus filhos reunidos. Ah, Senhor, eu quero, ó Pai, orar, Senhor,
abençoando esta semente, Senhor. Ah, Senhor, que essa semente venha se multiplicar na vida do teu filho, da tua filha, desta família, nesta casa, a 30, 60, 100, a 1000 por um, conforme seja a tua vontade, Senhor. Que não venha faltar nada nos celeiros, que o pão de cada dia esteja sobre esta mesa. E se porventura nesta noite um irmão não tenha semente, que ainda nesta semana o Senhor providencie a semente. Que o Senhor providencie a semente para que numa próxima oportunidade o teu filho possa semear na tua casa. Aqueles que porventura, Senhor, trouxeram os seus dízimos e têm sido fiéis ao Senhor nos dízimos, ó Pai, eu quero declarar que o devorador está preso na vida do teu filho, da tua filha. E eu quero declarar as comportas dos céus abertas, ó Senhor, porque o Senhor diz: se você me der o teu dízimo, pode fazer prova de mim, e você verá se eu não abrirei as comportas dos céus. Que as comportas dos céus estejam abertas sobre a cabeça do teu filho, da tua filha, da sua família. Em nome de Jesus, pode trazer a sua oferta. Tu és santo, Deus. Senhor, abençoa. Senhor, que estes dízimos, que essas ofertas, que essa semente venha se multiplicar nesse gasofilácio, e que o Senhor nos dê, ó Senhor, entendimento e sabedoria, para que tudo, ó Pai, seja para que o teu evangelho se propague, e que este evangelho se propague aqui na nossa cidade de Fazenda Rio Grande, mas não somente em Fazenda Rio Grande, mas no nosso estado, no Paraná, na nossa nação brasileira e nas nações da terra, até os confins, meu Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ser semeadores da tua casa e semeadores da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, Jesus maravilhoso, tu és santo, Senhor. Amém. Hoje eu quero meditar sobre uma palavra que está no livro de Joel. Livro de Joel. Deus quer falar algo conosco nessa noite, porque eu havia preparado uma outra palavra, e Deus gosta de fazer isso comigo. Eu sempre falo isso aqui, né? Mudar tudo assim, na última hora. E aí minha esposa, quando eu estava saindo de casa, ela disse assim: é porque Deus não queria que fosse a sua palavra, mas a palavra dele. Eu falei, aleluia. E aí eu tenho meditado já há um tempo nesse livro, mas eu tinha feito uma palavra diferente, mas Deus me trouxe novamente para esse livro. E aí Deus é quem sabe de todas as coisas. Eu quero ler um texto que está ali no Joel, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto... Opa, pera lá, eu vou ler numa outra versão aqui do que a minha. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Senhor, esta é a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa usar a boca do teu servo nesta noite. Que o teu azeite possa se derramar através da vida do teu servo e esta palavra possa fluir nos corações. Que o teu Espírito Santo seja livre em meio à palavra e livre nos corações, para que recebam e tenham entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Nós estamos vivendo num momento bem difícil, né? E aí eu comecei a meditar sobre esta palavra e sobre estes gafanhotos. E aqui Joel elenca 4 gafanhotos. E eu quero falar sobre esses gafanhotos, o que eles fazem na vida das pessoas e qual é a maneira de nós nos livrar, nos libertar desses gafanhotos. Porque eles vêm senão para matar, roubar e destruir. E quem que vem senão para matar, roubar e destruir? Então eu consigo ver nesta palavra que quando Deus está falando conosco sobre gafanhotos, Ele está falando conosco sobre os tipos de demônios que vêm assolar as nossas vidas, que vêm atacar as nossas vidas. E como nós estamos vivendo num tempo de pandemia, eu consegui identificar que eles estão agindo neste tempo. Estes demônios estão agindo neste tempo agora. Eles agiram no passado. E Deus, eu tenho falado isso aqui, nós temos que entender o Velho e o Novo Testamento, porque a palavra é uma só. Tem gente que não dá bola para o Velho, porque agora é só graça. Não. A graça, inclusive, a minha esposa fala isso e eu concordo, é ainda mais forte e mais poderosa do que a lei. Porque lá na lei, se você traísse, e de fato traísse, fosse lá para a cama com outra, você seria apedrejado. Na graça, se você pensar, você já traiu. Então, pessoal, a graça é maravilhosa. Porque Jesus derramou da graça sobre as nossas vidas. Mas ela implica numa vida de santidade muito maior do que era no tempo da lei. Então não brinque com a graça. A graça é maravilhosa. Não tem o que nós possamos fazer, porque ela já foi derramada por Cristo Jesus. Mas implica que a nossa mente precisa ser renovada. É um novo pensamento, é um novo tempo, é um novo momento onde nós precisamos treinar a alma. Porque eu já falei isso aqui. Jesus vem para salvar a sua alma. Ele não vem salvar o seu corpo físico e nem o seu espírito. Ele vem salvar a sua alma. O que interessa para Jesus é que a sua alma seja salva. Porque é a sua alma que vai dizer quem você é nessa terra e que vai te levar para uma eternidade com Jesus ou sem Jesus. Então nós precisamos ter a nossa alma salva. E aí Joel, né, o nome Joel significa Yahvé é Deus. Olha que interessante o nome, Yahvé é Deus. E ele é um nome, né, ele está lá como filho de Petuel, acho que é isso, Petuel. E não tem muitas coisas conhecidas sobre a vida de Joel. Alguns historiadores dizem que Joel viveu em Judá e profetizou em Jerusalém, mas não há como ter essa certeza absoluta, né, sobre essa vida de Joel. E quando mais ou menos que aconteceu essa profecia? Se você pegar, né, o livro de Joel e comparar com alguns outros profetas, como Amós, como Isaías, você vai ver que tem algumas passagens de Joel que falam do que Amós falou e do que Isaías falou. Então, dá-se a crer que eram profetas mais ou menos da mesma época, né? Eram profetas, aí vamos dizer, contemporâneos. Então, é mais ou menos 835 anos antes de Cristo que foi escrito isso. Então, veja só, eu quis falar da data por quê? Porque algo que foi escrito 835 anos antes de Cristo está valendo para 2020 depois de Cristo. Isso foi escrito há quase 3.000 anos atrás. Por isso que eu acho fantástica a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é para o presente, para o passado, ela foi para o passado, é para o presente e serve para o futuro. A palavra de Deus, ela é fantástica. Eu estava falando sobre entender o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento, a maior parte dele, tem algumas partes não, porque tem partes proféticas, né, como Daniel, como Ezequiel, como o próprio livro de Joel,
que aí não é 100% natural. Nós temos que entender o que está por trás da profecia. E aí tem que estudar para entender melhor. Mas eu acho fantástico que Deus usa aquilo que é natural para explicar o espiritual. E aqui Deus está usando algo natural. Gafanhoto. Gafanhoto é natural. Mas dentro de uma história natural, de 4 tipos de gafanhotos, ele está explicando o sobrenatural, que são 4 tipos de demônios que agem na vida da humanidade. E o livro de Joel, o conteúdo dele é dividido em 2 partes, né? Tem ali a primeira parte do 1:1 até o 2:27, que trata ali do julgamento de Deus para aquele momento, para aquela nação, porque estava acontecendo, e a segunda sessão do 2:28 ao 3:21 até o fim de Joel, que aí fala, né, dessas pragas comparando com o julgamento final. Por isso que ele também é um livro profético. Ele fala profético, não apocalíptico, profético apocalíptico. Ele fala das coisas do fim também, e tudo dentro de uma história natural. Então nós precisamos ler a Bíblia e começar a entender os textos, contextos, a semântica, o que realmente está na Bíblia. Porque senão a gente não entende e começa a falar algumas coisas que não estão bem de acordo com o que está ali. E eu já vi alguns pregadores aí pregar umas coisas bem complexas, né? Já vi pregador dizendo que Jesus não voltará, pregador dizendo que céu e inferno não existe, que é coisa da cabeça do homem. Por quê? Porque não entendem as Escrituras, porque leem as Escrituras de uma maneira que não conseguem compreender. E aí nós podemos falar dos gafanhotos ontem, ou seja, lá no passado, e dos gafanhotos hoje, né? E aí nós podemos ver esse cenário bíblico do quão terrível é uma devastação que um gafanhoto faz. Porque por onde quer que ele passe, ele devasta. Uma plantação, por exemplo, né? Aqui, nesse caso, né, há uma invasão ali, lá em Israel, e ele vai devastando aquilo que está em Israel. E alguns especialistas escrevem a respeito do gafanhoto. Alguns especialistas nessa área, né? E ele é citado, você vê que ele é citado no Velho Testamento, como, por exemplo, uma das 10 pragas do Egito. Uma das 10 pragas do Egito foi o gafanhoto. E você vai ver que ele também hoje é estudado. Quase 3.000 anos depois do texto que nós lemos de Joel, o mundo evoluiu, já os homens conquistaram até o espaço, né? Dizem, eu não sei se realmente foi, mas dizem que foram até para a Lua, né? Conquistaram o espaço, e nós vemos aí cada dia as coisas se renovando, e nós vemos aí hoje em dia, né, a internet tomando conta, e a evolução tem sido muito grande, né, na informática, na engenharia. O pessoal até na engenharia genética já está querendo, né, clonar a gente. Não vão conseguir, mas estão querendo, né? Então há muita coisa, né? Fissão nuclear, coisas aí bem avançadas aí para nossa história, mas eles ainda sofrem com o gafanhoto. Acredita que esse inseto ainda consegue perturbar lavouras de muitos produtores, não só no Brasil, como no mundo. Um inseto, o gafanhoto. Eu até estava vendo umas curiosidades, né? Alguns entomologistas, são os caras que estudam esse tipo de animal aí, eles falam que um enxame de gafanhotos pode conter bilhões de insetos. Você já pensou um enxame de gafanhoto que contém a população como a Terra? Bilhões? A Terra tem bilhões de habitantes. Um enxame de gafanhoto pode conter bilhões de insetos e consumir milhares de toneladas de vegetação em um único dia. Ele pode acabar com uma plantação de milhares de toneladas em um único dia. Se a nuvem de gafanhoto com bilhões de insetos vir sobre uma plantação de soja, vamos dizer, ele pode consumar toda aquela plantação que às vezes levou vários meses para crescer, para ficar bonita, e ele consome uma tarde, em um dia.
passando por ela. Então nós estamos falando aí de um bichinho que é bem forte. Tem um gafanhoto que é conhecido como gafanhoto gigante. Ele é um gafanhoto cujo regime alimentar dele é polígafo. E o que é um regime alimentar polígafo? Que ele não come apenas plantas, ele come plantas e também come madeira. Então ele pode passar por um lugar e devastar inclusive árvores, por causa do regime alimentar. Ele tem um sistema tanto de articulação mandibular, como no estômago dele, parecido lá com o cupim. Então ele pode digerir madeira. É um negócio louco. E esse bichinho é o maior que existe. Só que esse não faz parte daqueles 4, é só curiosidade. Ele pode chegar a 15 centímetros e ele pode comer o equivalente a ele por dia. Então você já pensou você comer o equivalente a você por dia? Então você tem aí 60 quilos, você come 60 quilos por dia. Só para você entender o quanto o bicho come e o quanto ele pode ser perigoso. Então esses gafanhotos, eles podem realmente dizimar. E não é por acaso que o Brasil gasta anualmente, ainda hoje, milhares de reais com inseticidas químicos para controlar os gafanhotos nas grandes plantações. Hoje ainda, o governo brasileiro, os brasileiros, os produtores brasileiros gastam muito dinheiro, milhares de reais, para poder controlar gafanhotos em plantações, para que eles não venham a dizimar toda a plantação. E aí o profeta Joel então descreve uma invasão dessa praga de gafanhotos que destrói tudo que está no caminho. Uma invasão que vem empobrecer o povo do dia para a noite. Eu tenho visto isso acontecer. Tem gente que está empobrecendo no meio dessa pandemia, do dia para a noite. O gafanhoto está dizimando tudo que tem para dizimar na sua frente. Tem pessoas autônomas que não estão ganhando. Tem empresários que estão tendo prejuízos e tem empresários que o seu faturamento reduziu 30%, 40%, 50%. Então nós estamos vivendo um momento de um ataque em que, olhando para a palavra, eu consigo verificar a ação desses demônios. E é interessante porque os demônios, mesmo os demônios, por isso que eu tenho falado isso aqui, Deus não perdeu o controle. Ele não perde. Os demônios, para atacar, eles precisam da permissão de Deus. Você sabia disso? O demônio que quiser atacar a sua vida, ele precisa da permissão de Deus. Senão ele não ataca. Então o Filho de Deus, ele só é atacado pela permissão do Pai. Só que a permissão do Pai está ligada a princípios. Toda vez que eu quebro um princípio, eu abro um negócio chamado legalidade, que o pessoal chama de brecha. E aí eu dou razão para o demônio me atacar e o Pai, para não quebrar o seu princípio, não vai impedir. Porque ele decretou um princípio. Então a palavra de Deus, ela é muito forte em relação aos princípios. Princípios quebrados abrem legalidades para que demônios ajam na sua vida. Não quebre princípios. Então nós precisamos entender tudo isso. E quando você vê, né, no sentido material, vamos dizer, que houve ataques a Israel, nós temos o ataque babilônico, nós temos o ataque medo-persa, o ataque grego, o ataque romano. Depois, né, na Segunda Guerra, aí tivemos Hitler. Todas as vezes que vieram esses grandes impérios, foi uma destruição total, gerando miséria, fome e morte. Então a ideia dos gafanhotos é atacar para gerar miséria, fome e morte. E aí quando nós vamos para o sentido espiritual, miséria, fome e morte espiritual para todos aqueles que se deixam
atacar pelos gafanhotos. Ah, mas a gente que deixa, nós vamos fluindo no texto, nós vamos entender que os gafanhotos só atacaram o povo de Israel porque o povo de Israel começou a abandonar a Deus, a abandonar os caminhos de Deus, a abandonar as diretrizes de Deus. Toda vez que você abandona Deus, abandona os caminhos de Deus, abandona as diretrizes de Deus, abandona a palavra de Deus, você abre espaço para ser atacado pelos gafanhotos. Então, todas as vezes que nós fazemos isso, que nós começamos a nos afastar de Deus, que nós começamos a prestar cultos a outros deuses, que nós começamos a abandonar o Senhor, nós abrimos espaço para que haja um ataque dos gafanhotos em nossas vidas. O povo de Israel só foi atacado porque ele deixou Deus de lado, porque ele já não amava mais a Deus como Deus determinou que nós devemos amá-lo. Como que nós temos que amar a Deus? De todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de todo o nosso amor. Quando nós começamos a deixar isso de lado, então nós abrimos brecha para que realmente esses demônios comecem a atacar a nossa vida. E ali o profeta fala, de maneira clara, então, dos 4. Vamos relembrar que eu leio no texto aqui: cortador, migrador, devorador e destruidor. Então há uma sequência, Há uma sequência. Eu creio que todas as sequências na Bíblia não são por acaso, elas estão lá porque há algo que Deus quer nos falar a respeito daquilo. Então há uma sequência desses gafanhotos, Ali no 4, então, vem o cortador, aí depois do cortador o migrador, depois do migrador devorador e por último o destruidor. Há uma sequência, porque há uma sequência de ação de demônios na nossa vida, até que chegue no destruidor, porque ele vem senão para matar, roubar e destruir, mas ele começa cortando, ele vem devagar, até que ele possa destruir a nossa vida por completo. Então esses gafanhotos, eles deixam o que em nossas vidas? Eles deixam um resultado de vergonha, de dor, de lamento, de pranto, de luto e de morte. Eles deixam a vida do ser humano completamente assolada. No caso ali natural, ele está falando de uma terra assolada, cereal destruído, videira seca, oliva murcha. Então ele vem e com isso ele semeia tristeza entre os homens. Os agricultores que após a colheita tinham alegria de oferecer no altar do Senhor aquela oferta de gratidão, já não podiam mais fazê-lo por causa da consequência do ataque do gafanhoto. Então, a pessoa que tem alegria no Senhor, quando ela começa a abandonar os caminhos do Senhor e vem um ataque demoníaco dos gafanhotos sobre a sua vida, ela começa a não ter mais essa alegria. Essa alegria começa a se transformar em tristeza. E aí, quando isso começa a acontecer, o que acontece? Os celeiros são assolados, os armazéns são derribados, já não há mais armazenamento e mantimento, já não tinha mais mantimento guardado, o gado gemia de fome e sede, porque não havia pasto, as árvores morrem e os rios secam. E aí começa toda uma destruição em massa. É assim que Satanás age na vida do ser humano. Ele vem para fazer uma destruição em massa. E ali antes de chegarem os gafanhotos, o profeta Joel diz que a terra diante deles era como um jardim do Éden. Joel 2:3 fala disso. Verde, bonito, mas quando o gafanhoto chega, ele destrói tudo e aquilo vira um deserto. Então, o que o inimigo quer fazer na nossa vida? Transformar a nossa vida num deserto. Quer acabar com os nossos sonhos, acabar com as nossas alegrias, acabar com aquilo que nós temos guardado no nosso coração, acabar com o azeite que nós temos guardado
dentro de nós. Ele quer roubar esse azeite, ele quer levar este azeite para fora. Ele não quer que você mantenha-se cheio do azeite. E aí para isso ele vai quebrando, ele vai destruindo. Porque para que haja azeite precisa ter oliveira. Para que haja oliveira precisa nascer a árvore, produzir a oliva amadurecer, ser moída para se transformar em azeite. Então o azeite não é assim uma coisa. Ele há todo um processo para ser produzido. Então há todo um processo para que esse azeite comece a ser produzido dentro de nós. Porque para que o azeite seja produzido dentro de nós, nós precisamos ter dentro do nosso espírito o Espírito Santo de Deus. E para ter o Espírito Santo de Deus há todo um processo. Nós precisamos confessar Jesus, nós precisamos crer que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor, nós precisamos ser batizados nas águas, e aí tudo isso vai crescendo o azeite. Ou seja, nós vamos produzindo frutos na nossa vida que fazem com que esse azeite cresça dentro de nós. E aí o Espírito Santo começa a encher o nosso espírito e transbordar para a nossa alma. E aí nós começamos a ficar cheios do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito, diariamente buscar manter esse azeite cheio em nós, para que nós não comecemos a nos afastar do Senhor, e esse afastamento traga sobre a nossa vida legiões de demônios, cortadores, migradores, devoradores e destruidores. Então eu quero falar agora do primeiro ali, do cortador, né? Então nós temos ali o cortador em hebraico é gazan, o nome desse gafanhoto em hebraico, que significa devastação por corte, ou seja, ele vai cortando para devastar, cortando para devastar algo. Então eles agem aí, vamos dizer, nessa primeira escala. É a primeira escala de demônios que vem atacar a nossa vida. É a primeira escala aí que vem ao nosso redor, está ali ao nosso derredor, tentando chegar ao nosso redor para começar os ataques. Essa legião do cortador, ele permanece 24 horas por dia da vida do homem ao derredor do homem. Esse é aqueles demônios que nunca vão desistir de você. Ele sempre vai estar ao seu lado. Alguns ele está ao redor, bem do lado mesmo. O outro ele está do lado, mas do lado dele tem um anjo. Porque ele está ao derredor, porque ao redor tem o anjo do Senhor. Então nós precisamos ser verdadeiros filhos de Deus para ter ao nosso redor anjos. Mas mesmo assim, ao derredor estarão os demônios. Os demônios sabem tudo o que você fala, veem tudo o que você faz. Então não adianta tentar se esconder. As pessoas às vezes querem fazer uma coisa escondida do pai, da mãe, do amigo, do irmão, do tio. Não adianta. Porque tanto o Senhor está vendo, como os demônios estão vendo. Então os demônios, eles conhecem muito mais do psicológico humano do que o ser humano possa imaginar. Porque eles estão vendo o que o ser humano está fazendo. Eu lembro de uma época que eu ia cortar o meu cabelo num pessoal. Em Curitiba eu trabalhava lá e daí tinha um lugar que eu ia cortar meu cabelo. E era uma barbearia assim, mas não eram cristãos. E ele sempre tinha lá umas revistinhas, né, Playboy da vida. E toda vez que eu ia cortar o cabelo lá, ele vinha com aquela revista. Quer ver uma figura? E eu dizia assim, não, eu não gosto de ver esse tipo de coisa. Se tiver uma de carro, um jornal. E aí eu dizia para ele, quando eu vim, não me ofereça isso. Aí eu ia lá no outro mês, ele de novo. Até que lá pelo quarto mês eu desisti e falei, não vou mais nesse barbeiro. Ele está querendo ser laço na minha vida, porque todo mês vem me oferecer uma coisa que eu já estou dizendo para ele que eu não vejo. Agora vamos dizer que num certo mês ele disse, eu estou aqui ninguém me conhece, ninguém sabe que eu sou cristão, ninguém sabe que eu sou pastor. Todo homem aqui vê isso aí, daí deixa eu dar uma olhadinha. O diabo ia estar lá, dizendo, está pregando no altar, mas olha o que está fazendo aqui. E aí ele começa a ter legalidade sobre a minha vida, se eu agir assim. E aí ele vai ter legalidade. E aí ele vai começar a agir dentro da legalidade que eu dou para ele.
Ele vai começar a tentar colocar mulheres, vai começar a tentar fazer com que o meu casamento fique bagunçado, vai começar a tentar fazer eu trair a minha esposa, até que ele consiga me separar da minha esposa e gerar destruição da minha família. Filhos de um casal separado, né? De um pastor que separou da mulher porque estava com pornografia, porque estava com outra mulher. E isso acontece. Então são ações dos demônios. Mas começa como? Como esse primeiro aqui, o cortador. Então aquele bichinho que ia lá todo mês querer me mostrar uma revista, era o cortador agindo. Se eu dou espaço para ele, ele ia vir com o outro. Nós já vamos falar dele, que é o migrador. Então o cortador é esse demônio que vai estar ali. É aquele que tem o poder de comer parte. Ele não come o todo, ele come parte dos teus bens. Ele come parte do teu salário. Ele come parte do teu tempo. Então você tinha tempo para ler a Bíblia, para fazer um devocional, para adorar a Deus, mas daí você já começa a se envolver com um monte de coisa, já não está mais dando tempo de ler a Bíblia, já não dá mais tempo de fazer o meu devocional, já não dá mais tempo de eu adorar a Deus. Por quê? Porque o cortador está cortando o seu tempo. Aos pouquinhos ele vai, né? Ele começa a cortar, por exemplo, financeiramente a vida das pessoas através da bebida, do cigarro, dos jogos de azar, remédios, drogas, né? Você vê, por exemplo, o caso da mulher do fluxo de sangue, né? Ela gastava e não conseguia ser curada. Por quê? Porque ele estava ali, tirando os seus bens. Então ele está constantemente comendo parte de algo na sua vida. Emocional, financeiro, tempo. Ele está ali, minando. É ele que começa a minar um casamento. É ele que começa a minar um relacionamento entre pai e filho. É ele que começa a minar as coisas na nossa vida. Mas você está vivendo tranquilo, e aí você está pensando assim, não, está tudo bem, está tudo beleza, minha vida está tranquila. Mas você esquece que aí tem a segunda classe que vem. A primeira vem sorrateiramente, devagarzinho, tentando minar. Aí vem a segunda classe, que é o migrador. O migrador em hebraico é arbak. Esse nome hebraico, arbak. E esta palavra, ela tem um sentido realmente de migrar. É aquele inseto que vem migrar daqui para lá. E o migrador, ele é inconstante. Ele não fica num lugar. Ele cada hora está num lugar diferente. Então ele começa a agir na sua vida para que você comece a ser essa pessoa inconstante, que não consegue se firmar em algo, que toda hora está num lugar diferente, mas não consegue focalizar. Então o migrador, ele vem, mas ele não permanece agindo como o cortador. Ele vem de uma vez, assim, tentar fazer um negócio maior, agir de uma forma mais poderosa. Então ele pode vir lá uma vez no mês, cada 3 meses, 2 vezes no ano. Mas quando ele vem mesmo para machucar. Só que o cortador já havia preparado a terra. Ou seja, já tinha feito alguma coisa para que o migrador entrasse. E é por isso que daí as pessoas, quando estão debaixo da influência do migrador, ficam, como eu falei ali, inconstantes. Porque aí vem algo muito forte que torna a vida dela inconstante. Às vezes vem algo muito forte do pai, da mãe, de um familiar, alguma coisa do gênero, alguma rejeição, algum abuso, alguma coisa que vai mexer com o psicológico daquela pessoa, para que ela fique inconstante em quem ela é. E quando se fala de financeiro, é aquele que vem assim de repente, uma batida de carro que você não esperava, um motor que estoura, coisas assim que você não esperava, né? Uma doença que vem assim do nada, que você não estava esperando, ele um pouco está ali em você, e você, meu Deus, e agora o que é? O que é? É esse demônio.
Por quê? Porque ele quer desestabilizar a sua vida, para que você fique inconstante. Vale para o emocional, vale para o financeiro. Estou dando exemplos para a gente entender melhor. Então, financeiramente falando, é esse. É aquele que vem assim, né? Ontem ainda eu estava lá em casa, assistindo TV, daí um pouco minha TV fez assim, pau, explodiu lá. Né? Não, é um bichinho querendo mexer lá na minha TV lá. Para quê? Para eu ter um gasto que eu não esperava nesse momento. Né? Então, ele vem aí para tocar em parte maior de você do que o cortador estava tocando. Então, a ideia dele é te desestabilizar de uma maneira um pouco mais forte, para que você comece, então, a ter algumas dúvidas. Será que é? Será que não é? Será que eu estou? Será que eu não estou? Por que está acontecendo isso agora? Isso é a inconstância, você começa a ficar inconstante. Vai dizer, mas por que está acontecendo tudo isso? Será que Deus realmente está na minha vida? Isso é inconstância, você tem que ter certeza que Ele está, independente do que aconteça. E nós vamos falar mais para frente, é uma das maneiras de combater. Nós já vamos chegar lá. E o migrador, ele vem tipo um relâmpago, assim. E quando vê, o homem está arrasado, está chorando, está revoltado, está com prejuízo. Caiu naquilo que não queria, caiu de novo. Por quê? Porque ele está lá. E aí quando ele está ali se levantando, puxa, acho que agora, o que acontece? Tem o terceiro ataque. Que aí é bem mais forte que os outros dois. Que é o devorador. Devorador em hebraico é Ielek. A palavra hebraica também transmite a ideia de salteador, de ladrão. Não apenas aquele que devora, mas aquela que rouba. Essa ela é mais arrasadora do que as duas primeiras legiões de demônios. Quando esses demônios se manifestam na vida de uma pessoa, eles realmente tomam tudo o que aquela pessoa tinha. Eles vêm mesmo para dizimar. Se nós falar de bens materiais, é aquele que toma o carro, toma a casa, toma o apartamento, toma o terreno, toma tudo. A pessoa fica no chão, fica no zero. Se nós falar emocionalmente, é aquele que vem tomar todas as emoções, através, às vezes, de um casamento, de um relacionamento entre pai e filho, entre pessoas, entre amigos, entre irmãos. É aquele que vem para ceifar mesmo, que usa a vida muitas vezes de um pai contra um filho, de um irmão contra um irmão, de um amigo. Por quê? Porque ele quer acabar, ele quer tomar, ele quer colocar você no chão, ele quer deixar você emocionalmente lá embaixo. Ele quer acabar com a nossa vida emocional, com a nossa vida financeira. É aquele que arranca todo o seu tempo, que você só tem tempo de vir para o culto uma vez por semana adorar Jesus. Não consegue mais adorar Jesus em casa. Você só lê a Bíblia quando está no culto. Ele está forte na vida dessas pessoas. Eu leio a Bíblia todos os dias. Não tem um dia que eu não passe sem ler a Bíblia. Eu não sou que nem a pastora Dêstula, né? Que lê a Bíblia a cada 3 meses, acho 4 meses inteira, né? Mas eu leio a Bíblia todos os dias. Todos os dias eu tenho meu momento devocional com Deus. Todos os dias. Agora, para quem quiser, eu até estou lançando de segunda a sexta lá. Você pode ter o momento devocionar todos os dias, às 8 da manhã. Quem quiser acompanhar, segunda a sexta eu faço uma livezinha e todos os dias faço um devocionalzinho aí junto com vocês. Mas fora aquele eu já comecei a escrever tem tempo. Eu tenho meu devocional com Deus, onde eu medito, onde eu leio. Então nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos ter relacionamento com Deus. Então as pessoas, elas estão sendo atacadas pelos demônios e não estão prestando atenção nos tipos de ataques poderosos que os demônios têm feito e têm deixado. Então o devorador, ele vem para arrancar tudo isso. Às vezes a pessoa tem já pouco tempo
para a palavra, para a adoração, para isso, para aquilo. Pois ele dá um jeito de saltear, de roubar o pouco tempo que você tem, para que você não tenha nenhum. E isso vai fazendo com que nós nos afastemos de Deus. Quando você menos percebe, ele roubou a sua alegria, a sua riqueza, o seu trabalho, o seu emprego. Ele roubou a alegria que você tinha nos seus relacionamentos. Você já não é feliz no seu casamento, você já não é mais feliz no relacionamento com seus filhos, você já não é mais feliz no relacionamento com seus pais, você já não é mais feliz com você mesmo. Por quê? Porque ele veio para roubar a sua alegria de viver. Ele não quer que nós tenhamos vida, ele quer que nós tenhamos morte. Porque ele odeia a vida, que é Cristo Jesus. E diante disso tudo, ele acaba agindo de um modo como agiu lá na vida do filho pródigo, né? Você lê lá em Lucas 15, lá diz assim, gastou tudo o que tinha. Essa é a ideia dele, é você gastar toda a energia que você tinha, você gastar toda a alegria que você tinha, tudo que você tinha, e você vai pro chão, pra lona e fica lá no chão. E aí quando você realmente está lá no chão mesmo, que daí é aquele demônio que leva a pessoa lá para insônia, para depressão, para o alcoolismo mais severo, leva mesmo para o chão. Por quê? Porque ele está preparando o terreno para o último e devastador, que é o destruidor. Destruidor em hebraico é Hazil, e literalmente significa destruidor. Mas para chegar nele, teve 3 outros antes que agiram. Só que o destruidor, aí ele é aquele realmente que vem para a opressão total, maligna na vida de uma pessoa. É aquele que, se falarmos financeiramente, a pessoa entra num prejuízo que nunca mais na vida dela ela vai conseguir se recuperar. A não ser que Deus entre, né? Deus pode recuperar. Mas nós já vamos chegar lá. É aquele que ele vem e devasta de uma maneira que não tem mais saída. É aquele que leva para a morte. Espiritualmente, ele quer levar para a morte eterna, para a pessoa nunca mais ter um encontro com Cristo, para que realmente vá passar a morte eternamente com Satanás. É aquele que quando age na vida do alcoólatra, do drogado, ele age para o cara tomar. Esses dias eu estava num lugar, uma casa de recuperação, e um rapaz que tinha problema com álcool estava comentando a vida dele comigo, e ele falou assim, eu vim para cá porque eu cheguei no ponto que eu ia no posto de gasolina e comprava etanol, e eu tomei etanol, e aí eu vomitei sangue, aí eu entendi que eu precisava vir para cá. Quer dizer, chega nesse ponto, a pessoa chegar num nível desse, de destruir mesmo a si, ao ponto de morte. No caso da droga, overdose, vamos dizer assim. No caso emocional, aquelas depressões profundas que a pessoa chega ao ponto do suicídio. Se joga de um prédio, se joga de uma ponte. Né? Aqui, esses tempos atrás, teve um menino que se jogou, tal, deu um bafafá na cidade toda aí. Por quê? Porque o destruidor chegou na vida dele para destruir mesmo. Ele quer jogar os teus sonhos num poço que você nunca mais vai sonhar. Ele quer jogar a tua alegria num poço que você nunca mais vai ser alegre. Esse é o ponto que o demônio age nas vidas das pessoas. Só que ele vai agindo passo por passo. Então a gente está vendo aí, por exemplo, essa pandemia. Não tem muita gente morrendo todo dia na TV, morreu tantos, morreu tantos, morreu tantos. Por quê? Porque os demônios estão à solta, agindo de uma maneira poderosa a nível mundial. E eu tenho visto essas 4 classes agindo.
E tem pessoas que já estão chegando no ponto de morte. E se você olhar para o livro de Jó, você vai ver que eles têm um poder, até mesmo sobrenatural. É permissão de Deus, que nada pode dizer é permissão de Deus. Mas é aqueles demônios que trazem destruições terríveis, de guerras, de tsunamis. Ó, pastor, tem algo na Bíblia que você possa me provar isso? Tem, livro de Jó. Ele chegou lá, matou os 10 filhos, matou boi, ovelha, camelo, com vento, com tempestade, e não era Deus, era demônio. Então os demônios, eles não têm poder nenhum em frente a Deus, diante de Deus, mas eles têm poder. Então nós não podemos simplesmente achar que eles não têm poder, eles têm. Por isso que Paulo fala de potestades, principados, por isso que eu falei que todas as sequências na Bíblia têm um porquê. Potestades, principados. Um dia Daniel estava orando e levou 21 dias para ele ter a sua oração respondida. Por quê? Porque havia um principado nos céus impedindo o anjo de trazer. Quer dizer, não era qualquer um. Era um demônio tão forte que quem teve que ir lá segurar ele foi o arcanjo Miguel. Está na Bíblia. Então há demônios fortíssimos nos ares, que precisam ser combatidos pela igreja. Que você sozinho orando na sua casa não vai conseguir combater ele. Mas aqui, reunido como igreja, você vai orar e ele vai cair. Porque contra a igreja não vai prevalecer. Então há legiões fortíssimas de demônio. Eu estou falando aqui de 4 demônios que eu entendo que agem na vida do ser humano. Mas há demônios que agem em nações. Há demônios que agem em cidades, em estados. Que são demônios mais elevados, de um grau maior, que precisam ser combatidos pela igreja. Como essa pandemia. Não é qualquer demônio. A igreja precisa se levantar. Porque Cristo, através da igreja, vence na terra. Mas eu falei dos demônios, mas eu não quero falar dos demônios, né? Os demônios é para a gente entender o meio e a ação deles e como que eles agem. Agora eu quero falar de como que nós combatemos os demônios. Porque nós precisamos entender em Deus que Ele pode todas as coisas. E em Cristo Jesus nós podemos vencer qualquer classe de demônio que vier sobre a nossa vida. E lá ele diz assim, eu li o 4, né? Eu estou no 5 agora. Embriagados, despertai e chorai, todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, pois foi tirado da vossa boca. Porquanto uma nação poderosa e inumerável tomou conta da minha terra. Eis que seus dentes são como as presas de leão e sua gana pela caça como a leoa. Eles arrasaram as minhas videiras e arruinaram as minhas figueiras, arrancaram-lhes a casca e derrubaram-nas, deixando despidos e embranquecidos os seus galhos. Lamentai como uma jovem em vestes de luto que pranteia pelo marido da sua mocidade. As ofertas de manjares de cereais e as ofertas de libação, o vinho derramado foram eliminados da casa de Yahvé, o templo do Senhor. Todos os sacerdotes que ministram perante Yahvé estão enlutados. Os campos estão arrasados, a terra está ressequida e triste, o trigo está destruído, o vinho novo não existe mais e o azeite esgotou-se. Então é isso que o demônio vem fazer, ele vem arrancar tudo, ele vem tirar tudo, ele vem deixar sem nada. Aí, vou lá para o 13, ó sacerdotes, vestivos, pois, de pano de saco e lamentai. Chorai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de luto, ministros do meu Senhor Deus. Porque a oferta de manjares e a oferta de libação foram excluídas da casa de Yahvé, do templo do vosso Deus. Decretai um jejum santo, convocai uma assembleia solene, reuni os anciões, líderes e todos os moradores de Judá na casa de Yahvé, o templo do vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ó,
Aquele dia sim, o dia de Yahvé está chegando, e vem como uma tremenda força destruidora da parte do Todo-Poderoso. Porventura, todo o nosso suprimento de alimentos não foi cortado diante dos nossos próprios olhos? Não é verdade que a alegria e a esperança se ausentaram da casa de Elohim, o templo do nosso Deus? Eis que a semente está murcha sob seus torrões, os celeiros estão derrubados, os armazéns arruinados, pois o cereal se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo. Eis que o fogo consumiu as pastagens e as chamas destruíram todas as árvores do campo. Até os animais silvestres bradam a ti, pois as correntes de água se secaram e o fogo devorou todas as pastagens secas. Fazei soar a trombeta por toda Sião. Dai o alerta no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, porque o dia do Yahvé já está próximo. E será um dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens densas e de absoluta falta de claridade. Por outro lado, assim como a luz da aurora surge e se estende pelos montes, um grande e poderoso exército vem aproximando como nunca antes se viu nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles vai uma espécie de fogo devorador e atrás uma chama ardente. A terra à sua frente é como o jardim do Éden, mas atrás deles fica um deserto arrasado. Sim, por onde passam nada lhes escapa. Eles têm a aparência de cavalos e correm como cavaleiros quando o atacam galopando. Então está falando de toda a destruição. Mas eu quero ir mais para frente. Quero ir lá para o 12. Contudo, agora diz Yahvé. É aqui que eu queria chegar. Convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerai o vosso coração e não as vossas vestes como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Yahvé, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amoroso e capaz de suspender a desgraça prevista. É possível que ele volte atrás e passe e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Senhor, Yahvé, o nosso Deus. Tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum, convocai uma assembleia solene, reuni todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo, reuni todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram diante de Yahvé pranteiem entre o pórtico e o templo e o altar, orando nestes termos: ó Yahvé, Senhor, poupa o teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles, então há uma maneira de nos livrar de todo o ataque do mal. É o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender diante de Deus, por nós, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação e pelas nações da terra. Mesmo que o pecado não seja seu, tome o pecado para si e diga: eu e o meu povo erramos e precisamos do Senhor. Nós temos que ter a oração de Jó sempre no nosso coração. Foi tudo dizimado,
Mas ele disse: o Senhor Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. A maneira de combater os demônios é louvando a Deus e adorando a Deus independentemente das circunstâncias. Que não tenha videira na vide, que não tenha azeite, que não tenha nada, mas eu vou continuar adorando o Senhor, eu vou continuar glorificando o seu nome, eu vou continuar declarando que Ele é Deus, que Ele não perdeu o controle, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é o Senhor na minha vida. Não importa os cortadores, migradores, devoradores ou destruidores que passarem perto de mim, o Senhor continua sendo o meu Senhor. Então eu quero diante do Senhor sempre estar arrependido de todos os males que eu faço e que eu possa fazer. Se arrependa diante de Deus, declare a Deus o seu arrependimento, como pessoa, como povo, como nação, como família. Diga: Senhor, nós nos arrependemos, nós queremos a tua mão poderosa agindo, nós queremos que o Senhor venha, nós queremos sim que o Senhor haja nesse momento, nessa pandemia que está acontecendo. E olha o que vai acontecer, lá no 3:17 diz assim: então reconhecereis que eu sou Yahvé, o vosso Deus, que habito em Sião, no meu tabernáculo e no meu santo monte. Eis que naquele dia, no dia que nós reconhecermos que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, no dia que nós nos arrependermos e reconhecermos que só nele há salvação, que somente nele há alegria, que somente nele há amor, que somente nele todas as coisas na nossa vida podem ter sentido, somente nele. O meu casamento tem sentido em Jesus, a criação dos meus filhos tem sentido em Jesus, a minha família tem sentido em Jesus, pregar a palavra tem sentido em Jesus, a igreja tem sentido em Jesus, a minha vida tem sentido em Jesus. Jesus é o sentido de todas as coisas na face da terra. Jesus é o sentido da minha vida. Jesus é o sentido de tudo em mim. Quando eu entender isso, eis que naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente, uma fonte fluirá diretamente da casa do Senhor e irrigará o vale de acácias. Por outro lado, o Egito ficará desolado. Então tudo aquilo que é do Egito, tudo aquilo que é do pecado vai ficar desolado quando eu declarar que o eu sou é sobre a minha vida, e não apenas declarar, mas deixar ele ser sobre a minha vida. Quando ele for realmente o meu Senhor, o meu regenerador, o meu Salvador, aquele que age em mim e através de mim, então o Egito vai ficar desolado, mas na minha casa terá vida. Porque Jesus é vida, e Ele veio trazer vida, e pode o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor vir para trazer morte. Em Jesus há vida. Aleluia! Você é filho de Deus. Você não nasceu para cortadores, migradores, devoradores e destruidores. Você nasceu para Cristo. E em Cristo nós somos novas criaturas, e em Cristo nós somos pessoas que têm vida. Aleluia. E como igreja, nós precisamos fazer aquilo que está em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você é o povo que se chama pelo nome. É nós que precisamos nos arrepender, orar, clamar, chorar, jejuar, para que Deus venha sarar a nossa terra. Literalmente a nossa terra. Literalmente a nossa terra. A nossa terra está sendo assolada. É a nossa oração que vai livrar a nossa terra do migrador, do devorador, do destruidor. É a nossa oração. Aleluia. Oh Jesus.
Vamos colocar de pé. Isaías 44 diz assim: eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas. As riquezas encobertas estão em Cristo Jesus. A sua alegria está em Cristo Jesus. Tudo na sua vida tem sentido em Cristo Jesus. Senhor, aqui está reunida a tua igreja, temos aqueles que estão assistindo nas suas casas. Eu quero declarar, ó Senhor, que a nossa alegria está no Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Rei. Nós queremos nos arrepender, ó Senhor, como cidade, como estado, como nação. Nós queremos nos arrepender como pessoas, nós queremos nos arrepender como nações da terra. Que o Senhor venha, ó Senhor, sobre este mal que está assolando, ó Senhor, a face da terra, que nós possamos realmente clamar ao Senhor como filhos do Senhor, ó Pai, e o Senhor possa vir sarar a nossa terra. Vem, Senhor, sarar a nossa terra, começando por nós, começando pela nossa casa. Vem, Senhor, sarar a nossa terra, que haja vida, Senhor, que todos esses demônios, ó Senhor, sejam aniquilados na vida dos teus filhos, mas o teu Espírito seja avivado em cada um e haja vida. Jesus, eu declaro Jesus sobre as vidas, Jesus sobre as vidas, vida sobre as vidas. Quero dizer para você que nesse momento a terra está gemendo para que os filhos de Deus se manifestem. Você é filho, se manifeste para que haja um romper do Senhor começando na sua vida e toque todo o planeta Terra, e esse gemido venha acabar em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um, hoje e por toda a eternidade. A igreja diz: amém. Tenha um ótimo fim de domingo, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.